Olá, minha gente, tudo jóia? Então, agora a gente vai entrar nos conceitos de genética mendeliana, né? E aí saber como funcionam os padrões de herança, né? Como elas são repassadas ao longo das gerações, né? Acredito que quando a gente toca nesse assunto de Mendel, para quem não gosta de genética, fica assim, oh meu Deus, quem foi Mendel? Poderia não ter inventado isso, né? Mas não vamos pensar assim, acho que Mendel foi, acho não, Mendel foi fantástico, né, com os achados dele. E de lá para cá surgiu a ciência genética que muito tem contribuído para o nosso cotidiano em situações que a gente não imagina, né? Bom, então vamos lá. A grande pergunta que era feita, né, por muita gente é por que que os filhos apresentam semelhança com os pais, né? E por que que essas características elas são herdadas, né? Por que que às vezes o pai apresenta uma característica é, que não se manifestou nos filhos, mas que o neto, né, já vai apresentar essa característica, ou seja, né? Algumas explicações foram, foram sugeridas, né, para explicar esse mecanismo de transmissão dos caracteres, mas só Mendel, né, teve sucesso com uma explicação. Foi o primeiro a ter esse sucesso. Então, como eu falei, diversos cientistas estavam no caminho de descobrir como essas heranças são herdadas, né? Mas Mendel foi quem conseguiu, quem trabalhou, né? Então Mendel elucidou isso no século XIX, né? Meados do século XIX, né? Ele trouxe uma explicação de como a herança era transmitida, né? E Gregor Mendel nada mais era do que um monge, né? Ele nasceu em 1822, né? Para a gente aprender aí o ano que o Brasil tornou-se independente, né? E viveu até 1884, né? Durante esse tempo, Mendel foi monge, trabalhava na igreja, monge gregoriano, né? E trabalhou entre vários estudos, ele se dedicou com o cultivo de ervilhas de jardim, né? O trabalho de Mendel ele foi publicado em 1865, né? E passou por muito tempo despercebido no mundo científico, né? Ele foi contemporâneo de Darwin, né? E Darwin naquela época, as publicações de Darwin eram mais importantes naquela época, digamos assim, né? Não que Mendel não fosse, né? Mas assim, existia todo um alvoroço, um burburinho por trás de Darwin, né? O que não existia com Mendel. Bom, Mendel trabalhou com ervilha e essas ervilhas elas tinham características que eram contrastantes, totalmente diferentes umas das outras, né? Ele observou 7 características, né? A forma da semente, né? Se era lisa ou se era enrugadinha. Ele observou a cor da semente, se era amarelo ou era lisa. A forma da vagem, se ela era completinha, assim como você está toda infladinha, tal, bonitinha, ou se ela era constricta. A cor da própria vagem, ela tinha vagem verde e vagem amarela, né? A cor da flor, né? Tinha a flor violeta, ou lilás e a flor branca. E a inserção da flor na planta. Tinha aquelas plantas que a flor era mais axial, né, mais embaixo, e tinha aquelas flores que a posição era mais terminal, ficava assim, mais na extremidade superior da planta. E a outra característica se ela era alta ou baixa, né? Então vejam que essas foram as 7 características, né? A forma da semente, a cor da semente, a forma da vagem, a cor da vagem, a cor da flor, a posição da flor e a altura da planta, né?
todas essas características eram o que a gente chama de características dicotômicas, ou seja, só tem duas possibilidades. A forma da semente ela só podia ter duas formas, era verde ou rugosa, e não tinha um intermediário sobre isso, né? Então, isso permitia que ele testar como cada uma dessas características se agregava durante o processo de reprodução. Para isso, é interessante a gente observar a estrutura da flor, né, que Mendel da flor da ervilha. Então, olha, a flor da ervilha, ela tem essa parte mais externa em verde que a chamamos de sépala. Tem-se as pétalas, né, que poderiam ser brancas ou poderiam ser lilás, né, e essa própria pétala, ela formava uma quilha. E dentro dessa quilha, como se fosse assim, duas pétalas que fossem bem fechadinhas, né? E dentro dessas pétalas, que ela formando a quilha, né? Tinha os órgãos reprodutores masculino e feminino, né? Então, o órgão reprodutor é o pistilo e o feminino e o masculino, o estame, né? E aí embaixo tinha aqui o ovário, né? Dentro do pistilo, né? Bom, essa é a característica da flor. Pela flor estar, pelos órgãos reprodutores, tanto o masculino quanto o feminino, estarem envolvidos ou protegidos pelas pétalas através da quilha, né, fechadinha, eles não tinham contato com o meio externo. Mesmo que viesse algum inseto para coletar agora os grãos de pólen dessa flor, eles dificilmente terão facilidade porque esses grãos de pólen estão fechadinhos, envolvidos pelas pétalas. Bom, o que era que resultava essa conformação da flor, né? Formava que a ervilha ela tinha por obrigação autofecundar-se, né? Ou seja, tinha baixíssima variabilidade genética. Ou seja, aquela ervilha que era lisa, ela só tinha gene para liso, ela não tinha gene para rugoso. A flor que era púrpura, ela só tinha o gene para a condição de púrpura, ela não tinha o gene para a condição de branca, né? Isso devido à conformação da flor, tá? Linhagens puras, que a gente chama, tá? Tinha baixíssima variabilidade entre as gerações, né? Ela autofecundava-se, a flor fecundava a si própria. Então, aqui a gente tem observa essa estrutura, né? Que tem todo a estrutura do órgão reprodutor feminino. Aqui é o tubo polínico, né? Em cinza, né? Embaixo esse tubo polínico ele se abre, né? E dentro dessa bolsazinha tem o óvulo. Esse óvulo ele tem um contato direto aqui com essa parede do estigma, que ela vai até o fim, que é chamada de micróculo. E é nesse momento aqui, ó, os núcleos espermáticos subindo, descendo aqui, representando esses dois pontinhos aqui, eles vão descer e vão encontrar o óvulo aqui, tá? Encontrando o óvulo, a formação do ovo, né? A fusão das duas células, do óvulo com os núcleos espermáticos, e daí ocorre a formação de todo o fruto, tá? Então, aqui é representando novamente, tá? Como é que ocorre a polinização das angiospermas, que é o caso das ervilhas. A ervilha é um exemplo. Então, gente, Mendel, ele fez um processo que a gente chama de hibridização, né? O que consiste isso? Ele fez com que as plantas de ervilhas que autofecundassem, agora elas pudessem ter a fecundação cruzada. Então, ele retirou, por exemplo, da flor
lilás aqui, todos os estames, né? Deixou somente o órgão reprodutor feminino. Portanto, uma flor que era hermafrodita, né? Ele retirou um dos órgãos e ficou somente o órgão feminino. E aí, ele fez isso na flor lilás. E aí, na outra planta, né? Ele pegou os estames, né? Com os grãos de pólen da flor branca e fez o cruzamento, né? Ou seja, fecundou, né? A planta lilás, a flor lilás. Então, portanto, duas flores de plantas diferentes, né, que se reproduziu por autofecundação através da manipulação, né, Mendel fez com que elas tivessem a fecundação cruzada, e aí o resultado foi as vagenzinhas bonitinhas aqui, né? Então, produziu os frutos. Esses frutos, as sementes, elas ficaram crescidinhas, aliás, ficaram maduras, e aí depois plantou-se essa semente fruto desse cruzamento aqui da flor lilás com a flor branca. Quando ele viu o resultado desse plantio, né? O resultado é o plantio das sementes do cruzamento, ele observou que todas as plantas eram lilás, né? E aí ele se perguntou, cadê a flor branca? Para onde foi? E agora? Né? Então, Mendel começou a trabalhar isso. Né? Ele fez isso com as flores, fez isso com a cor das flores, com a posição, com a textura, com a cor da semente, né? E sempre observava que um caractere desaparecia, né, na geração F1. E aí é interessante a gente introduzir aqui alguns conceitos, como, por exemplo, a geração parental, que se trata daquelas flores, né, ainda, né, no seu estado estado puro, né, no seu estado puro. Então, as flores roxas puras, as flores brancas puras, a gente a chama de geração parental. Elas são parentais porque são pais da geração F1. E a geração F1 foi a primeira geração oriunda dos pais. Certo? Tinha-se, portanto, que a geração F1 foi totalmente roxa, né? E as flores brancas desapareceram. E aí ele pegou essas flores da geração F1 que o caractere branco não tinha aparecido, e aí ele entrecruzou, né? Ele entrecruzou entre elas, tanto pela autopolinização ou como pela polinização cruzada. A autopolinização, gente, é o evento que ocorre naturalmente nessas plantas. E a polinização cruzada é aquela que foi feita pela mão, pelo homem, né? Então, tanto na autopolinização quanto na polinização cruzada, Mendel observou na geração F2 que tinha sempre as flores lilás e as flores brancas. Ou seja, peraí, existia a flor branca na geração dos pais. Bacana. Chegou a geração F1, desapareceu a flor branca. Só tinha a flor lilás. Fez o cruzamento por autopolinização e polinização cruzada, né, manual. E aí formou, portanto, a geração F2. Quando ele formou a geração F2, observou que o caractere branco tinha aparecido de novo. Eu digo, apareceu. E aí a proporção, né, de lilás para branco era sempre 3:1. Né? Ou seja, 75% era roxa e 25% era branca. Né? Gente, lembrando, a geração F2 ela não é filha da geração parental. A geração F2 é filha da geração F1. Tá? Bom, e aí Mendel foi matutar, né? Peraí, o que é que está acontecendo? Né? Bom, ficou pensando ele. Para o branco ter aparecido na geração F2, ele ficou desaparecido?
Ele ficou, quer dizer, não desaparecido, ele ficou latente. Ele estava ali, mas ele não estava se manifestando. Mas por que ele ficou latente na geração F1? Por que ele não apareceu? Por que o branco não apareceu de alguma forma na geração F1? Ele simplesmente ficou latente, não apareceu de jeito nenhum. Por que o roxo se expressou nas duas gerações, tanto na geração F1 quanto na geração F2? Né? E aí ele começou a traçar algumas perguntas. Né? Bom, acho que a cor é dita aos pares, né? A característica da cor ela é dita aos pares de fatores. E que esses fatores eles devem se separar em algum momento. Gente, a gente não tinha até então o conceito de gametas. Né? Quando esses fatores se unem, né? Se forem diferentes, um domina o outro. Mas isso foram hipóteses que começou a levantar. E aí, mas como é que eu vou testar isso para eu saber se meu raciocínio está certo ou está errado? E aí, ele disse assim, vou fazer o seguinte. Vou testar a geração F1 com a ervilha que sumiu, uma ervilha branca, ou seja, ele fez o cruzamento teste, né? Ele fez o cruzamento teste. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar a F1, vou cruzar com o que sumiu. Por quê? Se o que sumiu, né? Porque se ela sumiu, o roxo dominou o branco na geração F1. Mas o fator do branco deve estar lá na geração F1, porque ele apareceu novamente na geração F2. E se isso for mesmo aos pares, deve acontecer assim. O roxo da geração F1 né, é Pzão, Pzinho, e o branco é Pzinho, Pzinho. E os pares devem ser puros, portanto, Pzão, Pzão e Pzinho, Pzinho. Aí ele foi lá e fez o teste. Né? Se a minha ideia estiver certa, deve ocorrer o seguinte. Né? Ó, eu vou pegar a geração. Eu vou pegar aqui a geração F1, né? Que é Pzinho, Pzão, sendo essa F1 aqui fruto dos pares puros, Pzão, Pzinho, Pzinho e Pzão, Pzão, né? Eu tenho aqui o roxo e o branco, né? E eu vou, já que o branco desapareceu, e aqui na geração F1 era 100% roxo, né? Já que o roxo se permaneceu na geração F1, mas o branco não, eu vou tentar agora fazer esse cruzamento aqui, ó, com Pzinho, Pzinho. E aí eu estou levantando a hipótese de que os fatores, eles são aos pares, como vocês estão vendo aqui, né? Pzão, Pzão, Pzinho, Pzinho. Pzão, Pzinho na geração F1, né? E que se eu cruzar com o branco, né? Eu vou esperar essa proporção aqui, ó. Pzão com Pzão, Pzão com Pzinho, eu tenho Pzão, Pzinho. Pzão com Pzinho, tenho Pzão, Pzinho. E esse Pzinho com esse Pzinho aqui, eu tenho Pzinho, Pzinho. E o outro Pzinho com outro Pzinho, portanto, Pzinho, Pzinho. Se meu raciocínio estiver certo, eu vou ter aqui 50% de roxo e 50% de branco. Desse jeito aqui, eu afirmo que estão aos pares e que um fica latente enquanto o outro domina. Né? E aí, ele chegou e fez. Né? Pegou a ervilha da geração F1, que até então ele não sabia se era heterozigoto, né? Mas ele levantou a hipótese, ó, ela pode ser Pzão, Pzão, ou pode ser Pzinho, Pzinho. Se ela for Pzinho, Pzão, se ela for Pzão, Pzão, eu vou ter essa conformação aqui, 100% de roxo. Se ela for
Pzão, Pzinho, eu vou ter essa conformação aqui, ó, 50% de cada cor. E aí ele fez o cruzamento com o indivíduo branco, né? E aí ele pegou, como resultado, ele encontrou esse aqui, 50% de branco, 50% de lilás, né? Então, Mendel concluiu os seus trabalhos e ele observou que na geração obtida pelo cruzamento teste, né, tinha 50% de roxo e 50% de branco, validando, portanto, a sua hipótese. E aí ele escreve, portanto, a primeira lei da dominância, a primeira lei de Mendel, né? Essa primeira lei de Mendel, ela tem duas grandes afirmações. A primeira dela é que na presença de um fator, ele tem duas formas. Um fator pode ter duas formas, né? Que ele chamou aí de fator expresso e fator latente, né? Hoje, esses fatores, a gente chama esses fatores que Mendel determinou na época, hoje a gente chama de genes. O fator que é expresso, hoje a gente chama de dominante. E o fator que ele chamou de latente, hoje a gente chama de recessivo. E aí ele disse que um alelo pode mascarar o outro, pode mascarar a presença do outro, quando em heterozigose. Portanto, ele estabeleceu aí o princípio da dominância. A outra grande afirmação interessante nessa primeira lei de Mendel, ele foi os fatores, né, existem aos pares, portanto são diploides, né? Naquela época ele não tinha essa terminologia diploide, ele usava a terminologia, ele usou, né, o termo pares. Então, ele portanto afirmou da seguinte forma: para o número de fatores, genes, se manter estável na população, ou seja, sempre de 2 em 2, né, esses fatores, né, ou alelos, eles devem se separar em algum momento, né, e aí a gente sabe que esse momento é durante a formação dos gametas. Então, ele trouxe dois princípios: o princípio da dominância, que a gente discutiu no slide anterior, e o princípio da segregação, ou seja, a dominância diz que em um heterozigoto um alelo pode mascarar a presença do outro. E o princípio da segregação é que um heterozigoto, né, dois alelos diferentes ou iguais, segregam-se um do outro durante a formação dos gametas. Bom, isso foi os achados de Mendel, a primeira lei de Mendel. E aí ele também fez o achado para a segunda lei de Mendel. E aí ele começou a se perguntar: e os fatores que determinam as características estão ligados ou não? Características diferentes, tá? E os fatores que determinam as características diferentes estão ligados ou não? Porque se estiverem ligados, a ervilha verde sempre será rugosa e a ervilha amarela sempre será lisa. Vou testar isso. Então foi isso que... Então, gente, além da primeira lei de Mendel, teve os achados da segunda, né, que foram os cruzamentos de híbrido, né? E aí, no final desse cruzamento, né, a gente vai chegar ao princípio da distribuição independente, né? É interessante a gente observar que agora os cruzamentos são com duas características. Lá a gente tinha só uma característica, que era a cor. E a cor ela poderia ser branco ou lilás. Aqui não, a gente vai trabalhar com duas características: amarela, a textura e a cor. A textura pode ser lisa e rugosa e a cor pode ser verde ou amarela. Então, o que foi que Mendel pegou, né? Ele observou que as ervilhas lisas, as ervilhas amarelas eram sempre lisas e que as ervilhas verdes eram sempre rugosas, né? E aí ele ficou se questionando: será que a amarela pode ser rugosa? E será que a verde pode ser lisa, né? E aí ele foi testar isso, né? Quando ele foi testar, ele também fez daquela mesma forma que a gente descreveu, né? Fez o cruzamento, né? O acasalamento entre características diferentes. Ele pegou a planta
amarela lisa e fecundou com os pólen da verde rugosa, né? Fez, portanto, a fecundação cruzada. Quando ele fez a fecundação cruzada, ele chegou na geração F1. E aí a geração F1 era 100% amarelo lisa. Bom, a partir daí ele traçou duas hipóteses, né? A hipótese da segregação ou da distribuição independente, né? E a hipótese da distribuição dependente. Ele estava testando aqui se os fatores que hoje a gente chama de genes, eles estão juntos ou se eles podem estar separados. E aí ele traçou duas hipóteses, né? Ele traçou duas hipóteses. A hipótese 1 foi que se a textura anda sempre com a cor, eu vou ter essa conformação aqui na geração F2. Então, a geração F2 vai ser o quê? 100% amarela, aliás, indivíduos, 75% de indivíduos amarelos e lisos e 25% de indivíduos verdes e rugosos. Para chegar aqui, gente, na segunda lei de Mendel, ele já trouxe aqueles conceitos da primeira, né? O princípio da dominância e da segregação, tá? Então, ele trouxe esses conceitos e aplicou também aqui para chegar à segunda lei de Mendel. Então, essa foi uma das hipóteses. A outra hipótese foi que, ora, eu posso ter indivíduo rugoso, amarelo liso, né? Posso ter indivíduo rugoso e amarelo, né? Posso ter indivíduo verde e liso e posso ter indivíduo rugoso e verde, né? Essas foram as duas hipóteses que ele fez. Então, o que foi que Mendel fez para chegar a essa conclusão aqui? Ele também, gente, deixou-se autofecundar e fez a fecundação cruzada da geração F1. E aí, quando ele fez isso, ele observou que a hipótese da segregação independente era a que valia, porque ele encontrou duas características, né, que não estavam na geração dos pais. Na geração dos pais estava as amarelas lisas e estava a verde rugosa. Na geração filial, na F2, né, ele encontrou verde lisa, que não existia na geração dos pais, não existia na geração F1, portanto, verde lisa é um fenótipo novo, e amarela rugosa, não existia na geração dos pais, não existia na geração F1, e que apareceu na geração F2, sendo, portanto, um outro fenótipo. E aí ele observou ainda que era a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Novos indivíduos amarelo liso, 3 verde rugoso, 3 amarelo rugoso, 3 verde liso, 3 amarelo rugoso e 1 verde rugoso, né? Essa foi a conformação da geração F2, validando, portanto, a hipótese da segregação independente e riscando toda essa hipótese aqui, né? Não valendo. Portanto, genes diferentes são herdados independentemente, né? Então, o gene para a cor e o gene para a textura. Um não depende do outro, tá? É isso. Portanto, chega ao princípio da distribuição independente. Os alelos de genes diferentes segregam-se e distribuem-se independentemente um do outro, tá? Esse foi a segunda lei de Mendel, né? Princípio da distribuição independente. E a gente tem algumas importâncias, né, desse trabalho. A gente pode mencionar algumas só, porque foram várias, né? Então, os caracteres dos pais, eles passam como unidade, né, esses fatores individuais, que hoje a gente chama de Mendel. Eles existem aos pares, né? Eles existem aos pares para a manifestação do caráter, mas eles são repassados somente em unidades. É uma unidade daquele par.
E isso acontece, gente, durante o processo da meiose, na formação dos gametas. Tá? Os indivíduos possuem 2 jogos de fatores, um recebido de cada pai. Né? Então, se cada gameta se une para formar um indivíduo, então cada gameta traz uma cópia do cada pai. Não faz nenhuma diferença se o caráter for herdado do macho ou da fêmea. Ambos contribuem da mesma forma. Perfeito. Né? Mais tarde, a gente vai ver que isso tem os cromossomos aí que determinam o sexo e, portanto, pode fazer uma pequena alteração nisso. Além disso, né, fatores ou genes são às vezes expressados ou às vezes escondidos, mas eles nunca são perdidos. Cada unidade, né, ou seja, é passada geralmente, mas não sempre, sobre independentemente de todas as unidades restantes. Né? Isso aqui, gente, a gente vai observar nas extensões dos achados de Mendel que o princípio da distribuição dependente, que é o que ele está falando aqui, nem sempre é respondido. Tá? A gente pode explicar isso depois por quê. Tá? Bom, então a gente finaliza por aqui e na próxima aula a gente continua com as extensões de Mendel. Abraços. Tchau, tchau.